Eu vou mostrar agora, hoje, nessa videoaula, né, o levantamento aqui de carga nas vigas principais, né, que é essa viga maior, e nas vigas secundárias de um piso qualquer. A gente vai fazer esse levantamento separando na parcela de carga permanente e carga variável aqui em cada uma dessas vigas. Essa aqui é uma planta de piso, né, do segundo pavimento, um exemplo aqui para vocês acompanharem. Então, aqui está de rosa as vigas principais e de verde as vigas secundárias. Nós vamos admitir aqui que o peso dessas tábuas de piso, bem como o peso das pessoas que vão utilizar essa edificação, ele descarrega nas vigas secundárias, nessas vigas que estão marcadas de verde. E essas vigas jogam essa carga para as vigas principais. Claro que, às vezes, determinada configuração aqui, ó, pode ser que uma parte dessas tábuas de piso já apoie diretamente na viga principal, como é, por exemplo, essa viga aqui, né, que a gente vai considerar para fazer esse levantamento de cargas a área de influência, ok? Então, assim, só para a gente entender o método, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui mais ou menos aqui, só para ter uma noção. Vamos supor, essa viga secundária de verde que está aqui, ó, no projeto de vocês podem, inclusive, colocar uma identificação, porque o meu aqui tá sem nada, né? Mas colocar, tipo assim, viga secundária 1, viga secundária 2, viga secundária 3, tá? De acordo com as dimensões delas. Ou seja, essa viga secundária aqui, ó, ela pega toda essa área de influência aqui, tá? Nós vamos considerar dessa forma. E, né, da mesma forma, as outras vão pegando ali entre meio, né, intermediários, as áreas de influência. Aí, essa parte aqui a gente pode considerar que está descarregando na viga principal, tá? Vamos dar uma simplificada aqui no cálculo. Então, seria, essa viga principal, ela vai receber o peso próprio dela, o peso próprio dessa área aqui de tábuas de piso que vai para ela e o peso das pessoas que vão utilizar essa edificação. É uma edificação residencial, né? A gente vai pegar esse peso aqui de acordo com a norma 6120. Bom, vou fazer um levantamento de carga aqui, ó, dessa viga secundária 1, ok? Então, a área de influência dessa viga secundária 1 é aquele retângulo que eu tinha marcado, né, no slide anterior. Então, a gente vai calcular essa distância agora, vai ser as cotas aqui, ó, 151,1, que é essa cota interna, e 146,1 dividido por 2. E o comprimento dessa viga, se a gente precisar do comprimento, é a cota também de eixo a eixo, acho que é 293,8, tá? Esse vai ser o comprimento da viga, sempre de eixo a eixo. E aí, não importa se nesse ponto ela está apoiando no pilar, no outro ponto ela apoia uma viga que tem uma dimensão menor. É sempre de eixo a eixo, tá ok? No centro do elemento que ela está apoiando até o centro do outro elemento. Só para reforçar, então, os pesos que estão agindo nessa viga é o peso próprio dela, o peso próprio das tábuas do piso, né, das tábuas do piso que vão descarregar, e o peso das pessoas lá que vão utilizar, que é a carga acidental, né, que a gente também tem costume de colocar como sobrecarga, né, mas o nome mais correto mesmo que está na norma é carga acidental, carga variável. Vamos considerar que a madeira dessa viga é maçaranduba, ok? E tanto das vigas principais quanto das tábuas de piso é de maçaranduba. Os dados desse projeto, né, a nossa madeira aqui para a estrutura, ela é de maçaranduba, e eu adotei aqui as dimensões das vigas secundárias, são vigas de 7 centímetros de base, 15 centímetros de altura, vigas principais de 10 por 20, né, 10 de base e 20 de altura, e as tábuas de piso aqui de 5 centímetros por 30 centímetros. Mas aí cada dupla vai fazer os seus cálculos com as dimensões do seu projeto, né? Aquela tabela lá que vocês preencheram quando entregaram a primeira etapa. Vamos fazer o levantamento de carga na viga secundária 1. Os dados aqui, as informações que a gente precisa para fazer o levantamento de carga nessa viga.
A carga variável que está agindo nessa viga, né, de acordo aqui com a norma NBR 6120, né, que é cargas acidentais em estruturas, o valor aqui que ela recomenda é 1,5 kN por metro quadrado para uma edificação residencial, né? Esse valor é independente se for quarto, sala, cozinha, né? É o mesmo valor aqui para edificações residenciais. Nós estamos aqui adotando que a madeira das vigas secundárias, vigas principais e das próprias tábuas do piso é de Massaranduba, cujo peso aqui, de acordo com a norma 7190, é 11,1170 kg por metro cúbico. Já tem a versão mais atualizada da norma, mas aqui ainda estou trabalhando aqui com a referência anterior. As informações relativas à viga secundária 1, né, que foram obtidas no projeto, que foi apresentado nos slides anteriores, ela tem aqui uma distância de influência, né? Eu fiz aqui as distâncias intermediárias entre a viga, né, do lado esquerdo e do lado direito, metade ali da faixa de tábuas de piso que está descarregando nessa viga, deu o valor aqui de 148,6 centímetros. E o comprimento da viga 1, né, de eixo a eixo, entre pilares ou entre vigas na qual ela se apoia, é 293,8 centímetros. As cargas que estão atuando nessa viga vai ser a carga do peso próprio dela, a carga das tábuas de piso que descarrega sobre ela e a carga devido ao peso variável, a carga acidental. Aqui nós estamos considerando em termos de estrutura que o peso das tábuas de piso e o peso também da carga acidental, né, que é as pessoas que vão estar utilizando esse cômodo, eles se apoiam nas vigas secundárias, todo esse peso, e descarrega nas vigas principais. Caso tenha alguma parede também sobre essas tábuas, né, sobre esse piso, vamos dizer assim, que também descarregam aí nas vigas secundárias. Agora, as paredes que estão sobre, né, em cima das vigas principais, elas estão descarregando nas vigas principais, né? Fazendo as contas agora, o peso aqui devido, né, a carga devido ao peso específico da viga secundária 1, a gente vai pegar as dimensões dessa viga, que é 7 centímetros por 15 centímetros por 293,8 centímetros, e multiplicar pelo peso específico da madeira. Então, aqui nós temos o volume da viga, dividido aqui vezes o peso específico, que é massa por volume, a gente vai ter uma unidade aqui de peso no final, né? Concentrado, vamos dizer assim. Então, deu 0,36 kN. Agora, eu vou distribuir esse valor em 2,938 metros de viga, né, que é o comprimento dela. Então, a carga aqui, devido ao peso específico, vai dar 0,12 kN por metro. Temos também a carga devido ao peso das tábuas, que vai ser calculada pela área de influência dessas tábuas, né, e as dimensões. Então, a área de influência aqui dessas tábuas é 1,438 metros, né, vezes o comprimento aí que elas estão, né, que é o comprimento, no caso, da própria viga. E essas tábuas de piso, elas têm 5 centímetros de espessura. Então, deu um valor concentrado de 2,55 kN e eu vou distribuir ao longo do comprimento da viga secundária 1, 2,938 metros. Então, aqui o peso das tábuas de piso deu 0,87 kN por metro. E finalizando aqui, agora nós temos a carga variável, né? Esses dois pesos aqui são cargas permanentes, né? São cargas que estão ali fixas na estrutura. Agora aqui nós temos a carga variável, né? Que é a carga das pessoas que vão utilizar esse cômodo. Entretanto, essa carga, né, ela não está fixa ali, né? Em algum momento pode ter várias pessoas ali utilizando aquele ambiente, como pode ter um momento que não tenha nenhuma pessoa utilizando aquele ambiente. Da mesma forma, os móveis, né? Pode ter uma situação que você vai retirar todos os móveis ali daquele cômodo, ou mesmo da edificação, né? Você às vezes vai vender a casa, ou vai alugar a casa, ou vai ter uma situação qualquer que vai ser necessário retirar todos os móveis da casa, né? E ela vai ficar apenas com o peso permanente, vamos dizer assim. Então, esse aqui que é o conceito de peso variável, né? Ele varia de 0 até um valor aí, limite.
Pegando o valor estabelecido pela norma, ele é um valor que ele foi dado aqui em metro quadrado, então ele é um valor distribuído por área, é só multiplicar aqui similar o que foi feito pelas vigas, pelas tábuas de piso aqui pela área de influência, que é 1,486 metros por 2,938 metros. Então, fiz a continha aqui, deu 6,55 kN. E aí, eu distribuí isso ao longo aqui do comprimento da viga. Agora, eu vou apenas somar os valores calculados anteriormente e separando em carga permanente, né, que são os pesos próprios da madeira, e a carga variável, né, a carga acidental aqui na viga, que seria ali a sobrecarga, o peso ali da utilização daquele espaço. Então, aqui a gente tem a carga devido ao peso próprio da viga e a carga devido às tábuas do piso, né? Que são cargas permanentes. Aí, somando esses dois valores, deu aproximadamente 1 kN aqui, né? Eu mantive aqui as duas casas decimais, então ficou 0,99 kN por metro. É o peso aqui de cargas permanentes atuando nessa viga secundária 1. O peso da carga variável, a gente já tinha feito a distribuição dele por metro, né? 2,23 kN por metro. Então, aqui ficou uma viga, né? A viga secundária, uma viga biapoiada, com essa carga distribuída. Calculei aqui as reações de apoio devido à carga permanente, deu 1,454 kN, e as reações de apoio aqui devido à carga variável, né? Ou sobrecarga, 3,276 kN. Eu vou agora dar uma explicação geral aqui em relação ao projeto para a gente entender esse levantamento de cargas que a gente está fazendo. Então, aqui relembrando, né, as nossas vigas secundárias são as vigas que estão desenhadas de verde e as vigas principais de rosa. O que acontece? Eu vou adotar aqui como configuração estrutural para essa viga, para as vigas principais, como se elas estivessem aqui, vou usar o termo aqui, rotuladas nos pilares, ou seja, não tem continuidade entre os tramos da viga, né? Cada tramo aqui é como se fosse independente, então esse tramo aqui não vai interferir no outro tramo da viga, né? Que seria essa mesma lógica para as vigas principais. Então, aqui eu pus um desenho para vocês entenderem o que eu estou falando. Cada viga seria a mesma lógica, desculpa, aqui das vigas secundárias, né? Eu falei ao contrário. Essas vigas secundárias que estão de verde, aqui tem um desenho aqui ilustrando. Então, cada viga secundária está apoiando aqui na viga principal, esse desenho aqui, né? Ela tem um ponto de ligação aqui e esse ponto trabalha como se fosse uma rotulada. Não há continuidade desse trecho para o outro trecho aqui, após aqui a viga principal, né? Ela está simplesmente apoiada aqui na viga principal e ela só descarrega reação na viga principal, ela não transfere momento, vamos dizer assim. E essa mesma lógica eu vou adotar para as vigas principais, né? Aqui, no meu caso do meu projeto, é como se existisse um pilar aqui, e essa viga principal, ela também só vai descarregar reações aí verticais, né, no pilar, né? Não é um nó rígido com esse pilar, né? No caso, não forma um pórtico rígido, vamos dizer assim, com esse pilar, né? Aqui ela é rotulada. E dessa forma ficaria representado igual eu ilustrei aqui. Então, aqui nesse pilar é como se ela tá rotulada aqui, né? Ela apoia desse lado e apoia do outro lado, né? E aqui também a gente vai considerar aqui ela apoiando no pilar. Então, é como se eu estivesse fazendo esse tramo todo aqui, vamos dizer assim, né? E aí tem essa parte aqui, né? Que é o vão ali da escada, né? Que eu não vou entrar em detalhes. Então, só as identificações que eu chamei viga principal 1, essa viga horizontal, viga principal 2, essa aqui na vertical, e viga principal 3, essa viga aqui. Agora, se a gente olhar, vamos calcular a viga principal 1, né? Que a gente já fez a viga secundária 1, que é essa aqui. Depois que eu vi que eu não tinha distribuído de uniforme as distâncias aqui das vigas secundárias, e ficou uma pequena diferença entre as cotas, 151,1 é esse primeiro
essa primeira distância, ó, 146,1, aqui ficou 153,1. Não sei por que que aconteceu na hora do projeto que não ficou distribuído uniforme. Mas o que que acontece? Como eu já tinha começado a fazer o cálculo, depois que eu observei isso, eu vou deixar assim mesmo, porque eu já tinha gravado algumas explicações com esses valores, né? E o projeto de vocês podem dar uma estudada melhor nisso aqui, tenta distribuir essas vigas secundárias de uniforme, né? Mantendo a simetria aqui, as mesmas distâncias, porque aí você calculando uma, que foi o cálculo que eu apresentei, se as outras estiverem distribuídas simétricas, uniforme, vai ser o mesmo valor dessa viga secundária 2, né? O meu aqui ficou diferente, deu uma pequena diferença de centímetros, né? Claro que a gente podia fazer uma aproximação e usar o mesmo valor que foi calculado anteriormente, porque vai dar um valor muito próximo, mas se for manter o rigor aqui do projeto, é uma distância diferente, então deve ser calculada aqui mantendo aquele mesmo passo a passo do que eu já apresentei no slide anterior, também fazer o cálculo aqui para a viga secundária 2. Desse jeito que está aqui, pensando só nesse tramo aqui do meu projeto, né? O que aconteceu aqui? Eu distribuí essa área de piso aqui na viga secundária 1, essa faixa aqui como se fosse na viga secundária 3, e esse espaço aqui ficou nessa viga principal 3, ou seja, essa viga principal 3, ela está recebendo piso, tá bom? Ela está recebendo aqui o peso aqui dessas tábuas, né? Eu poderia ter deixado viga secundária aqui, né? Tipo, porque aqui já tá secundária. Então, essa representação aqui no projeto, ela tá incoerente, né? Essa viga aqui pode ser uma viga secundária 3, né? Mantendo aqui a mesma lógica das outras, mas como eu já estou com o projeto pronto, eu vou deixar essa identificação mesmo. Esse cálculo aqui eu não vou fazer, né? E vou só indicar como viga principal 3, né? Mas ela poderia ser secundária, né? A dimensão dela aqui pode ser de 7 por 15 e essa parte aqui desse piso vai descarregar nela. Aí, como que ficou então a viga principal 1, né? Que é essa aqui. Ela vai ter a reação da viga secundária, que é essa viga aqui marcada de verde, que já foi calculada, né? Então, em termos de carga permanente, vai ter a reação aqui 1,454 da viga secundária 1, a reação da viga secundária 2, né? E essa aqui, que como eu desenhei ali como principal, mas na verdade ela pode ser secundária, como se fosse aqui a reação da viga secundária 3, vamos dizer assim. E terminou aqui nesse pilar, né? Tem uma viga secundária aqui também, mas ela já descarrega em cima desse pilar aqui no caso. Então, ficou representado dessa forma. O carregamento distribuído aqui nessa viga principal vai ser só o peso próprio dessa viga principal e o peso da parede que existe aqui sobre ela, ok? Já o carregamento variável dessa viga, ela não está recebendo carga, ela não está recebendo diretamente carga de utilização das pessoas que vão utilizar esse cômodo, porque quem está recebendo diretamente essa carga são as vigas secundárias, ok? Então, essas vigas secundárias recebem aqui o peso das tábuas do piso, né? O peso aqui no caso das pessoas que estão utilizando e descarregam na viga principal. Então, em relação à carga variável na viga principal, a gente vai ter só as reações das vigas secundárias. Da mesma forma que em termos das tábuas de piso, né, elas estão apoiando aqui na viga principal de forma indireta, porque as vigas secundárias recebem o peso das tábuas de piso e descarregam como reações concentradas nas vigas principais. Vou fazer agora o cálculo, levantamento de carga na viga principal 1.
Então, uma informação que a gente precisa agora, o dado inicial aqui, é do peso da parede de wood frame. Eu estou usando essa referência aqui, Ferreira 2013, que é daquele projeto que teve, né, Minha Casa Minha Vida, de um condomínio aí que foi feito com estrutura de madeira, né? Então, por essa referência aqui, é o peso aqui da parede de wood frame, 150 kN, 150 kg por metro quadrado. Tem uma outra referência também que tem esse levantamento até bem mais detalhado, Muniz 2018, eu posso até colocar aqui também, que também chegou em valores próximos, né? Inclusive lá ele faz uma separação das paredes externas, parede de alha molhada e tal. Mas aqui para simplificar, eu vou usar aqui em todo esse projeto é como, né, se fosse essa parede aqui com esse peso aqui. Né, todas as paredes do meu projeto, tanto paredes internas quanto paredes externas e tal. Então, aqui estão as cotas da viga principal 1, né? Aquilo que eu comentei, que eu não distribuí essas vigas secundárias aqui de forma uniforme, né? Depois eu vou até fazer isso para o projeto ficar correto. Então, o ideal é que essas cotas aqui fossem distribuídas uniforme. Então, o que tem aqui nessa viga principal 1? Em termos de carga permanente, nós vamos ter o peso próprio da parede de wood frame e o peso próprio da viga principal. E as reações de apoio, a parcela, né, de reação de apoio devido à carga permanente. Então, vamos fazer os cálculos aqui. Comecei fazendo o cálculo da parede de wood frame. Aqui eu já vou fazer o cálculo direto, de forma que a carga já fique o resultado como carga distribuída. Porque no exemplo do levantamento de carga, né, que eu fiz no slide anterior, eu fiz calculando a carga concentrada, a carga total de madeira, vamos dizer assim, né? E depois eu distribuí ao longo do comprimento da viga, para ficar mais didático e ter uma facilidade melhor para vocês entenderem. Aqui eu já vou multiplicar pelas distâncias correspondentes para já dar o resultado quilonewton por metro. Então, aqui nessa parede de wood frame, eu já vou multiplicar aqui pela altura da minha edificação, né, o pé direito. Aqui, se a pessoa for muito precisa para fazer esse cálculo, ela teria até que talvez descontar a altura da viga, né, porque a parede ela não encontra até o piso, né, tem uma viga e ela vai só até a face inferior da viga. Mas eu vou fazer de forma aproximada, vou considerar aqui 2,80 como sendo o pé direito, né, e fazer isso de forma aproximada, porque eu também não apresentei um corte aqui mostrando detalhadamente como que é essa parede, como que é o contato dela com a viga, né? No projeto de vocês aí que vocês vão fazer o trabalho, quem tiver como fazer isso mais detalhado pode fazer, né? Aqui eu estou fazendo de uma forma mais aproximada. Então, como eu multipliquei apenas pela altura da parede, ela já está distribuída no comprimento, tá? Que seria esses comprimentos aqui, ó, 2,67, né? E 2,89, que é os dois tramos aqui da viga. Como eu multipliquei pelo comprimento dessa parede, então já ficou distribuído por metro aqui horizontal, que é o plano da viga, né? Eu multipliquei pela cota vertical, que é a altura aqui do pé direito. Então, deu 0,42 kN por metro. O peso específico da viga, aqui também eu já vou fazer direto, né? Eu estou multiplicando aqui pela área da seção transversal, dimensões da seção transversal, a viga principal é uma viga de 10 por 20 centímetros. Então, o resultado já vai ficar distribuído nesse comprimento aqui, 0,234 kN por metro. E agora, as reações de apoio, né? A viga secundária 1 eu já havia calculado, 1,454, a viga secundária 2, né? Por causa dessa diferencinha de cotas aqui, eu teria que fazer esse cálculo, vai dar um valor muito próximo. E essa viga aqui está identificada como viga principal, mas na verdade ela pode ser secundária, né? Vou fazer essa correção ainda. Vocês também teriam que calcular. A carga acidental, ela já vai estar calculada, é só pegar as reações de apoio aqui dessas vigas, só a parcela correspondente à carga acidental, né? A parcela correspondente à carga variável. Da viga secundária 1, eu já havia calculado, é 3,276. As outras, vocês aí vão ter que fazer o cálculo.